Uma semana intensa de lua crescente no signo de Escorpião. Temos também Mercúrio e Vênus se encontrando no signo de Leão e Mercúrio finalmente entrando no signo de Virgem. Sejam bem-vindos a mais um Energias da Semana e nesse vídeo eu te conto os principais movimentos astrológicos que vão nos acompanhar entre os dias 24 e 30 de julho. Então, se você ainda não me conhece, eu sou a Nina Rizzi e esse é o Astrolife, um canal para você que quer trazer a astrologia para o seu dia a dia de uma forma simples e descomplicada. Então, bora rodar a vinheta para a gente falar sobre essa semana intensa de lua em Escorpião, né, gente? Não podia ser diferente. Uma semana de lua crescente, né? Uma semana de ação, de movimento, porém quem vai dar o tom dessa semana é o signo de Escorpião. E quando a gente tá falando de Escorpião, a gente já sabe que é uma energia um pouco mais densa, tensa, né, e desafiadora pra gente. Além disso, a gente tem também a Vênus retrógrada em Leão, encontrando Mercúrio no finalzinho do signo de Leão, e aí Mercúrio entrando no signo de Virgem. Então, fica comigo até o final desse vídeo para você entender como que essas energias vão nos influenciar ao longo dessa semana. Então, vamos começar com aquele contexto básico do céu, que eu gosto sempre de trazer para vocês, né? No sábado, dia 22 de julho, então a gente teve o Sol entrando no signo de Leão e a gente teve a Vênus ficando retrógrada também no signo de Leão. Gente, esse movimento de Vênus retrógrada vai nos acompanhar aí até o dia 3 de setembro. É um momento em que a gente tem que sair do automático, né, fazer as coisas com um pouco mais de calma, diminuir o ritmo, desacelerar, para que a gente possa, então, prestar atenção em algumas coisas que estavam passando batido, né? E aí é o momento da gente revisar, repensar e refletir sobre as temáticas venusianas, que, como eu já falei aqui para vocês em vários vídeos, né, é a nossa relação com a gente mesma, então relação com autoestima e amor próprio, né? Vamos revisar as nossas relações amorosas e afetivas no geral, vamos revisar a nossa relação com dinheiro, bens materiais, com trabalho e nossa relação com dons e talentos que está diretamente associada, né, com a nossa relação com a gente mesma e o valor que a gente dá para nós, né? Então, a Vênus ainda tá em Leão, né, gente? É um momento em que a gente já vem trabalhando aí a nossa autoestima, se empoderando da nossa individualidade, de quem a gente é, das nossas verdades. Então, esse momento de desacelerar e prestar um pouquinho de atenção é um momento que vai mexer muito com a gente, tá? Então, até o dia 3 de setembro, lembrem-se que a dificuldade dessa retrogradação, porque Vênus é um planeta pessoal, tá muito perto do Sol, a gente sente bastante esse movimento, né? Então, a gente, às vezes, tem uma dificuldade de lidar, porque a gente acaba insistindo em continuar num modo acelerado e num modo automático para as coisas. Então, a gente continua não percebendo, o universo vai e dá um jeito de fazer a gente prestar atenção no que está precisando de um reajuste naquele momento, tá certo? Então quero lembrar vocês que eu preparei, né, produzi aqui o Guia da Vênus Retrógrada. Então quem tiver interesse em adquirir, é um guia que eu fiz baseado na casa astrológica, onde você tem o signo de Leão, então com reflexões, exercícios, né, e mais insights para te ajudar a entender qual que é a área da sua vida que pode estar te influenciando mais nesse momento de revisão que a gente está vivendo. Então eu vou deixar o link aqui na descrição. Se você quiser adquirir o seu Guia da Vênus Retrógrada, já me manda uma mensagem e garante o seu guia para te ajudar ao longo desse período que são 42 dias aí que a gente vai viver, tá certo? E aí, então, a gente teve, né, a entrada, a gente tá com esse movimento forte em Leão, mas a gente tá vivendo a lunação canceriana, né? Então, no dia 17 de julho, na segunda-feira passada, a gente teve, então, o início da lunação canceriana, com a lua nova em Câncer, e o ciclo canceriano é aquele ciclo em que a gente vai trabalhar a nossa história, as nossas memórias, nossa relação com família, com mãe, com ancestralidade, né? A gente tá olhando para nossa base de afeto, para nutrição, para autocuidado. São essas as temáticas que a gente tá trabalhando neste ciclo, né? E a lua ficando crescente no signo de Escorpião, tá? Já no dia 25
né, na terça-feira. Então, na terça-feira que a gente tem a lua ficando crescente no signo de Escorpião, como eu falei com vocês no começo, semana de lua crescente é a semana onde a gente começa a criar um movimento, né? Na semana de lua nova, a gente ficou ali plantando as sementes, né, fazendo as nossas intenções, entendendo o rumo que a gente quer dar para algumas coisas na nossa vida, né? E na lua crescente a gente já começa a definir algumas coisas, criar movimento, agir em direção a essas coisas que a gente plantou. Mas agora, o signo de Escorpião dando o tom dessa semana, a gente já sabe que vai ser um mergulho para dentro, vai ser um movimento de ação voltado para dentro, né? A gente vai ter que olhar para algumas questões doloridas, por algumas questões até intensas, profundas da alma, né? E aí tem algumas questões sobre essa semana de lua crescente, que é o seguinte, a gente já tá vivendo a alunação canceriana, né? A alunação onde a gente tá olhando para a história, para as nossas memórias, para padrões de comportamentos familiares que a gente segue, às vezes no modo automático, no modo operante, né? Essa lua crescente em Escorpião, ela vai acontecer em conjunção com o nó do sul, que já está em Libra. Então, a lua Escorpião, ela vai estar 2 graus de Escorpião e o nó do sul em Libra vai estar 29 graus. Eles estão muito próximos, né? Então, o nó do sul, ele fala sobre uma bagagem que a gente traz, né? É um comportamento, é um padrão, é uma coisa que é confortável pra gente, é um ambiente familiar pra gente, né? Então, essa lua crescente em Escorpião, conjunto a esse nó do sul, vai fazer a gente remexer aí algumas coisas. O nó do sul tá em Libra, a gente tá olhando para as nossas relações. A Vênus tá retrógrada em Leão, a gente também tá olhando, né? Também tá fazendo a gente olhar para as nossas relações, para nossa relação com a gente mesmo, né? O quanto a gente sabe se valorizar. Então, vai ser uma semana profunda, tá? Com uma grande oportunidade da gente direcionar um movimento de cura, de transformação, para a gente poder ressignificar dores, traumas, questões não resolvidas, questões que a gente sente que nos bloqueiam, né? Que nos aprisionam e nos colocam numa posição de tal situação tão ruim aconteceu comigo num passado distante ou num passado mais recente. Então, isso vai me condicionar a como eu tô direcionando minha vida pro futuro. E às vezes aquilo tá te limitando, tá te bloqueando, tá te impedindo de caminhar em direção a um caminho que faça mais sentido para você. Lembrando que se a lua tá conjunta ao nó do sul, ela tá oposta ao quê? Ao nó do norte que tá em Áries, que tá te pedindo o quê? Coragem. Coragem de assumir a sua verdade, coragem de ser fiel à sua individualidade, né? E de se posicionar diante da vida e diante das suas relações. Então, vai ser uma semana, no meu ponto de vista, intensa, mas que a gente vai conseguir resolver algumas coisas, né? Se a gente for pensar que a gente já tem um Marte em Libra, né? Que tá ajudando a gente aí a direcionar um caminho mais prático, de repente, para resolver, né? Tem a procrastinação, mas também tem a forma de resolver de uma forma mais prática algumas coisas que estavam ali emaranhadas. Mas Escorpião, sempre a lua em Escorpião, eu tenho a lua em Escorpião, né? Então sempre que a lua tá no céu em Escorpião, pra mim, é um momento de reclusão, é um momento eu tenho o meu retorno lunar, né? Mas de qualquer forma, eu converso com amigas e mesmo quem não tem a lua em Escorpião, quando a lua tá em Escorpião no céu, já é esse momento que a gente fica um pouco mais na nossa, olhando, digerindo algumas questões mal digeridas, né? Então talvez essa semana, que é um movimento de ação, vai ser um momento da gente olhar para essas dores, acessar esses traumas, essas angústias, essas raivas, essas questões que estão ali, que às vezes a gente coloca para debaixo do tapete, para que a gente possa ficar mais leve, né? Essa semana de lua crescente tá preparando a gente para a lua cheia que vai acontecer no dia 1º de agosto no signo de Aquário. O signo de Aquário convida a gente a abrir espaço para o novo. Para abrir espaço para o novo, o que a gente precisa? Lidar com esse emaranhado do passado aqui que a alunação canceriana tá fazendo a gente acessar e que a lua crescente em Escorpião vai fazer a gente olhar, mas com a oportunidade de curar, transformar e ressignificar, dar novo sentido para essas questões, tá? Então, ao mesmo tempo que pode ser intenso, gente, os processos de Escorpião, de morte, renascimento, né, dessa coisa de ciclo, ajuda muito a gente a dar um passo, sabe? A evoluir, né? A sair de um modo que às vezes é ruim pra gente,
mas a gente tem dificuldade de sair porque ficou com medo, traumas, dores profundas que acabam marcando a gente, tá certo? Então esse é o tom dessa semana que a gente vai viver. Para ajudar um pouquinho nisso, né, entre quarta e sexta-feira, então entre o dia 26 e o dia 28 de julho, a gente vai ter Mercúrio em Leão encontrando a Vênus que está retrógrada em Leão. Então, são dias para a gente prestar muita atenção nas conversas, nas pessoas que aparecem, nas ideias, nos pensamentos, nos projetos, porque a Vênus está fazendo a gente revisar, né? A gente está revisando a nossa relação com a gente, a nossa relação com os outros, né? A gente está revisando e, por mais que seja o começo da retrogradação, um encontro com Mercúrio pode trazer a mente agindo de uma forma mais lógica ao nosso favor, porque o Mercúrio em Leão é a minha verdade no que eu falo, é a minha verdade na minha forma de me expressar, de me comunicar. Né? Então, se eu tô revisando a minha relação com a gente, né, com eu mesma, esse encontro pode te dar uma voz, né? Então, assim, Mercúrio e Vênus no signo de Leão, qual que é a sua linguagem de amor, né? O que você quer para sua relação com você e com os outros? Então, é um momento, são dias em que a nossa mente pode estar um pouco mais racional. Então, apesar de ser o começo da retrogradação de Vênus, a gente pode ter alguma clareza de algumas formas, de algumas coisas, principalmente relacionadas à forma como a gente se expressa, se comunica, né? Como a gente coloca no mundo o que é verdade pra gente, tá certo? Pode ser um momento também muito interessante pra gente pensar, né? O que eu gosto, o que me faz me sentir amado, ou como é que é a minha forma de amar, qual é a minha linguagem de amar, como eu gosto de amar, né? Intensificar aí essas reflexões relacionadas a Vênus retrógrada. Então, pessoas que você encontrar, as conversas que você tiver, os insights, as coisas que você consumir em termos de informação nesse dia, o filme, né, a palestra, tudo pode te trazer algum insight, esteja com as suas anteninhas mercuriais ligadas, né, nesses dias, então, de quarta a sexta-feira, tá certo? E aí, na sexta-feira, então, no dia 28, né, de julho, Mercúrio vai entrar no signo de Virgem e vai ficar no signo de Virgem até o dia 4 de outubro. Você fala, nossa, que temporada longa, não é? Porque Mercúrio normalmente fica o quê? 20 e poucos dias, menos de um mês, né? Muitas vezes num signo. Mas dessa vez, como vocês já podem estar imaginando, para ele ficar essa temporada longa até o dia 4 de outubro, então, no signo de Virgem, é porque ele vai fazer, então, uma longa retrogradação. Longa não, né? Que a retrogradação de Mercúrio é sempre aí de 21 dias, 3 semanas mais ou menos. Então, entre o dia 23 de agosto e o dia 15 de setembro, a gente vai ter Mercúrio retrógrado em Virgem. Então, assim, Mercúrio em Virgem é um trânsito muito forte, né? Porque Mercúrio, ele rege tanto o signo de Gêmeos quanto o signo de Virgem. Então, a nossa comunicação, ela fica mais ligeira, ela fica mais estratégica, ela fica mais analítica, ela fica mais crítica com Mercúrio em Virgem, muito mais prática, muito mais eficaz, né, com métodos eficiente, a coisa funciona, a mente parece que flui, a gente começa a entender. É óbvio que a gente tem a vibração, né, negativa, a gente tem a sombra, que é o excesso de produtividade, a gente já tá com Marte em Virgem, né, a gente já tá percebendo, mas aqui é mais voltado com a comunicação. Então, é uma baita oportunidade da gente produzir no sentido de não é estar produtivo o tempo todo, mas é estar produtivo na hora em que a gente for fazer alguma coisa. Então, se tem alguma coisa parada, atrasada, né, projetos, ideias, estudos, vai ser um momento em que a gente, com Mercúrio em Virgem, pode dar vazão a tudo isso. Agora, eu tô pensando aqui e eu devo trazer um vídeo só falando sobre a oportunidade de Mercúrio em Virgem, porque a gente vai ficar um longo tempo, né? E como Mercúrio rege o signo de Virgem e vai ficar retrógrado em Virgem, eu sinto que é uma retrogradação que a gente vai sentir bastante, né? Principalmente, tá? Quem tem aí Sol, Lua, Ascendente, eu tenho Ascendente em Virgem, meio do céu em Virgem, pontos em Virgem, já costuma sentir mais retrogradação de Mercúrio, tá? Quem tem planetas, pontos importantes no mapa em Virgem, em Gêmeos, costuma sentir mais essas movimentações de Mercúrio. Mas é um trânsito que vai influenciar a gente por bastante tempo, então mesmo antes de estar retrógrado, eu devo trazer um vídeo para vocês aí sobre a oportunidade de Mercúrio em Virgem, o que a gente tem, né, de criar e construir
com esse trânsito. E, é claro, também estou preparando um vídeo que vai sair essa semana sobre o nó do norte em Áries, né, que vai fazer essa temporada aí de 18 meses, quase 1 ano e meio, né, o nó do norte em Áries, o nó do sul em Libra, o eixo de signos que está marcando onde vão acontecer os eclipses nesse próximo 1 ano e meio. Então, essa semana sai o vídeo do nó do norte em Áries, então se você ainda não é inscrito aqui no canal, já se inscreve para você ficar por dentro desse vídeo, né, de todos os outros conteúdos de astrologia que eu acabo trazendo aqui para vocês. Então é isso, semana intensa, mas também que eu acho que pode ser muito produtiva para o nosso crescimento e para a nossa evolução, tá certo? Não fiquem com medo, não fiquem desesperados com a retrogradação, com a lua crescente em Escorpião. Tem sempre um trânsito desafiador no céu, tem sempre um trânsito ao nosso favor no céu, né? E todo o céu, né? Ele é um reflexo do que está acontecendo aqui, o que acontece em cima acontece aqui, o que acontece do lado de fora acontece do lado de dentro. Então é sempre uma oportunidade da gente trabalhar questões de uma forma mais consciente que estão nos atrapalhando, tá certo? Se você gostou desse vídeo, então já sabe, deixa seu like aqui. Eu desejo uma ótima semana para todos vocês. Um beijão e até uma próxima.